Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar. Quintou, Matheus Montenegro. Não temos Liga dos Campeões, mas temos Liga Europa e também Libertadores e Sul-Americana. Tudo bem? Tudo bem, Fabiano, com vocês. Estou tomando aqui o famigerado chafé. Eu acho que eu errei a quantidade de pó aqui. Vamos que Chafé. vamos. Boa. Chafé, né? Tá meio clarinho esse cafezinho aqui. Seguinte, primeiramente agradecer, né, Fabiano? A audiência desses 2 últimos dias foi uma coisa fenomenal. A gente tinha uma meta aí de 3 mil inscritos até o final do mês, mas já estamos batendo aí esses 3 mil, então vamos aumentar a meta, né? Vamos botar 3.200 até o final do mês. Se você ainda não tiver inscrito aqui, eu lhe convido a clicar nesse botãozinho aí embaixo. Aproveita, deixa seu like, ativa as notificações para não perder nada e deixa o hypar no vídeo também, tá? As notificações são muito importantes, porque a gente sempre solta o vídeo um dia antes. Esse vídeo que você está assistindo agora é sobre os jogos da quinta-feira, só que a gente está gravando na quarta-feira à tarde, para quarta-feira, no final do dia, esse vídeo já está no ar. Assim você já tem um tempinho maior para se programar para suas bets diárias, né? E também pela questão das odds. Muitas vezes as odds acabam caindo se você pega próximo ali da hora do jogo. Vamos que vamos, a gente não é evidente, eu sempre gosto de dizer isso aqui. A gente não promete greens, tá? A gente não promete isso para vocês. A gente promete análises com muita responsabilidade, análises embasadas com estatísticas. A gente estuda e vive de futebol e a gente traz isso aqui tudo para vocês. É um programa focado nisso, em análise. A gente vai passar pelos principais jogos do dia e trazer essas informações para vocês com muita descontração, né, Fábio, mano? A galera É gosta das suas isso. piadinhas, tá? Boa. E só para agradecer a galera, né? Programas de terça e quarta foram os de maior Recordes. audiência aqui do canal, tá? Sim. Batemos aí 7, 8 mil nesses dois programas. E só tem 3 mil inscritos, né? Então a conta não fecha. Se Isso. inscreva aí se você está assistindo. Muito bem. Bom, vamos para a lista de jogos desta quinta, Bora. Matheus Montenegro. Temos Libertadores, Sul-Americana e separamos alguns jogos da Liga Europa, tá? A gente vai separar os principais jogos, né? São 18 jogos da Liga Europa, mas como, como manda a regra, né, mano? Não vamos em tudo, né, mano? Tem que selecionar Obviamente aqui não. as entradas, né? O que é interessante ou não. E a gente vai começar com o Fenerbahçe, a gente ainda não Você sabe, né? seleciona bem as suas entradas? Eu seleciono, tem que É importante, sempre. né? É importantíssimo, inclusive. Temos aí turcos contra alemães, Matheus Montenegro, o Fenerbahçe, Sim. contra o Stuttgart. O Fenerbahçe tem uma vitória, venceu o Nice 2-1 em casa e perdeu fora do Dinamo de Zagreb de 3-1. Tá? Os dois jogos batendo ambas marcam em mais de 2,5. Sim. O Stuttgart perdeu fora do Basel por 2-0 e ganhou do Celta de Vigo pelo placar de 2-1. Né? A gente vai ver aqui, Matheus Montenegro, que a equipe do Fenerbahçe perde pouco, né? E sobretudo em Sim. casa, né? Em casa é um time difícil de ser batido. E jogos extremamente movimentados, né? Muitos gols. Inclusive, sofre muitos gols, principalmente destacando o fato que o goleirão lá é o Ederson agora, né? Goleiro de Isso. seleção brasileira, que era do Manchester City, tá por lá agora. Muitos nomes conhecidos, inclusive do Fenerbahçe, tá? Skriniar na zaga, Nelson Semedo, lateral português ali na direita, o Anderson Talisca, brasileiro, Asensio, meio campo, esse Real Madrid, PSG tá lá também. Muitos nomes aí conhecidos, né, do futebol europeu aí na equipe do Fenerbahçe. Poderia ser um time do Rio Grande do Sul, né? Fenerbahçe. Isso, exatamente. Gostou É, dessa? gostei, maravilhoso. Bom, vamos aqui trazer mais informações, né? O Fenerbahçe não perde há 4 jogos, a última derrota foi justamente fora, né, para o Dinamo de Zagreb, e ele deixa gol em quase todos os jogos, Matheus. Teve até um 0-0 com o Sanspor, né, até um placar atípico, mas ele vem deixando gols aí numa sequência muito grande, né? Ele até jogou a pré-Champions e caiu para o Benfica. Eu acredito que é jogo de gols, tá, velho? É difícil cravar alguma coisa. O Stuttgart ele joga uma liga mais complicada. Vem bem, tá ganhando muito o Stuttgart, tá? Empata pouquíssimo. Olha a quantidade de Isso. vitórias, absurdo. A derrota que ele teve aí no recorde recente foi a da Liga Europa contra o Basel, né? Fora de casa. Mas tá muito bem o Stuttgart na temporada, né? É o atual campeão da Copa da Alemanha, né? Que ele perde a Supercopa pro Bayern de Munique, inclusive, lá no início da temporada. Time interessante, tá? Eu acho que pode aprontar diante do Fenerbahçe. Eu focaria única e exclusivamente em gols para esse jogo aí. Também acho. O resultado final é difícil, mas assim, o Fenerbahçe é um time difícil de ser batido em casa, né? Mas é um jogo parelho, né? Então Sim. eu abriria o olho aí para resultado final. Ó, a tendência de gols é alta, né? O mais de 1,5, 1,17, o mais de 2,5, 1,58. Só que Mas aí é tem aquela coisa. ambas marcas eu acho até melhor, né? Deixa eu até Sim, achar sem aqui. dúvidas. Tá perdido aí? Eu tô perdido aqui, Tá na mas aba vamos lá. principal? É, vá, desce mais um pouquinho. Vamos É uma descer das aqui. primeiras aí, ambos marcam. Aí, 1,51. 1,51.
E aí aquela leitura básica, velho. Pra mim, você pegar um mais de 2,5 gols ao invés de ambas marcam não faz o menor sentido. Porque se for pra sair 3 gols, a probabilidade maior não é de ser um 3-0, é de ser um 2-1. Eu, inclusive, meu palpite é empate com gols. Eu acho que pode ser 1-1 esse jogo, tá? Então você até se protege em relação caso saia apenas 2 gols. Então, velho, pra mim, o ambas marcam é de fato a melhor aposta simples do jogo. E se você quiser algo, cara, de apostinha ali mais baixa, mais segura, pra você se proteger e botar numa dupla, aí você pode pegar só o gol do Stuttgart. Só que, velho, aí já é metade da odd também. Então não tá nem com tanto valor assim. Eu acho que o melhor realmente aí pra esse jogo seria pegar o ambas marcam, até porque a probabilidade de sair o gol do Fenerbahçe é maior do que a do próprio Stuttgart, né? Muito bem, né? 1,25 aqui e 1,19 o gol do time turco. Bom, Perfeito. agora vamos para Eagles e Aston Villa. Gol a Red Eagles. Eagles, isso, que é um time holandês, né? Sim. Aston Novidade Villa aí, tá? bem, tá? Oi? É novidade. Eu acho que o Gol Red É Eagles não ganha novidade, nada em não lembro não, em competição competição europeia, não, né? europeia, né? Isso. Cara, inclusive nessa temporada, ó, deixa eu puxar aqui. Ele tá em 12º lugar do campeonato holandês, tá? É um timezinho ali que normalmente é isso aí na Holanda. Surpreendeu temporada passada, ficou lá na parte de cima. E agora tem pela frente o Aston Villa, né? Equipe de Premier League, muito mais qualificada, que venceu os 2 jogos que disputou até aqui. Então eu acho que é um jogo que naturalmente iremos confiar bem mais aí no time inglês. É isso, né? O Aston Villa bateu o Feyenoord por 2-0 fora de casa, jogo difícil, e bateu o Bolonha em casa por 1-0, não tomou gol. Já o time holandês venceu o Panathinaikos, né, Uhum. pelo placar de 2-1 e perdeu do Basel, né? FCSB é Basel ou é Steaua? Eu sempre Não, é confundo. o Steaua Bucareste, né? Que não Steaua é o Steaua Bucareste. Bucareste, é uma belíssima história aí, ó. É. Inclusive já fica aí a curiosidade do vídeo, ó. Você me deu de bandeja, Faberman. O FCSB, ele é o antigo Steaua Bucareste, que foi campeão de Champions League e tudo mais, né? Que aí ele teve que mudar de nome, mudou de escudo também, inclusive. Porém, porque é meio que aquela parada da SAF, o clube virou uma SAF, só que a antiga associação era contra essa nova SAF, e aí eles acabaram fundando um novo Steaua Bucareste do zero, que é com aquele escudo antigo, lá nas últimas divisões do futebol romeno, e foram subindo. Então, assim, esse FCSB, ele não é nem o que tem a principal torcida ali do futebol romeno, não, tá? Fica essa curiosidade aí pro apostador. O Eagles perdeu do PSV, né, na última rodada do holandês, empatou com o Nijmegen 1-1. Venceu o Panathinaikos, né, a única vitória nessa Liga Europa, muitas derrotas, né? Ele venceu jogos ali mais acessíveis, né? Então, realmente é um time que, em tese, o Aston Villa, que vem de uma grande vitória, né, contra o Tottenham fora de casa, não deve ter tantas dificuldades. Eu acho que é uma discrepância muito grande, tá? O Aston Villa vem de 5 vitórias seguidas. Um parâmetro interessante que a gente pode ter: o Aston Villa ele venceu o Feyenoord fora de casa por 2-0. O Feyenoord é o líder do campeonato holandês. Para vocês terem ideia, no campeonato holandês, na Eredivisie, o Feyenoord tem 25 pontos. O Go Ahead Eagles ele tem 10 só. Então aí você tem uma noção da discrepância que existe ali dentro do futebol holandês. E outro ponto, essa vitória que ele teve contra o Panathinaikos, o Go Ahead Eagles, que surpreende essa vitória, foi num bambo absurdo, tá? Porque se você pega aquela estatística de gols esperados, o Panathinaikos ele teve uma quantidade de gols esperados acima de 2 e o Go Red Eagles foi apenas 1. Então, assim, converteu as chances que teve e acabou saindo vencedor. Mas a discrepância é de fato gigantesca. É isso, as odds a gente vê o favoritismo do Aston Villa em 49, eu já pegaria, viu, Matheus E eu Montenegro gosto. aqui. Eu gosto. Eu acho que tá ótimo aí já, tá. E assim, como não é uma odd tão alta, você não vai achar valor em gol do Aston Villa, dupla hipótese do Aston Villa, nem se combinar as duas coisas. E aí também tem aquele outro ponto. Cara, a discrepância é muito grande entre as equipes, muito grande. Então eu não me arriscaria em um gol do Gol a Red Eagles, por exemplo, não, tá? Não é um time que tem nenhum nome muito conhecido ali, nada, tipo, é time de meio de tabela para baixo do campeonato holandês, velho. A gente tá falando de um Aston Villa que é muito superior. Então só a vitória pagando em 49, eu acho que é interessante. Não é a melhor aposta do dia, tá? Já fica aí o spoiler. Mas, velho, se você quiser fazer o bingão aí da quinta-feira, eu botaria no bolo a vitória do Aston Villa. Para quem quiser ter mais segurança, né? Dupla hipótese Aston e 2 gols no jogo, 1,31, caso aconteça um empate com gols, mas eu estou bem confiante, tá? Acho que o Aston Villa vai Eu prefiro a vitória do que confirmar. isso. Muito bem, vamos para Genk Bets, né? Duelo de time holandês contra time belga, na verdade, né? Contra time Sim, belga espanhol. contra o espanhol. A equipe do Betis que está na 9ª colocação, não perdeu, venceu o Ludogorets e empatou com o Nottingham Forest. Já o Genk perdeu do Ferencváros, tá? E ganhou do Rangers. É uma campanha irregular aí do time belga que vem de empate aí com o Cercle Bruges, né? Pelo campeonato belga. Sim. É um time que vem deixando gols, né? Mas também vem tomando gols em quase todos os jogos.
Cara, é um time de meio de tabela do Campeonato Belga, tá? Oitavo lugar apenas. E vou trazer uma informação que é muito relevante. Ele vai estar sem o. Eu fui conferir aqui, tava dando estudada nesse jogo, né? Ele tá sem o Junya Ito. Você talvez de nome não conheça esse nome. Mas é um japonês que jogou pra caramba contra o Brasil ali na reta final do jogo, com o nome amistoso que teve Brasil e Japão, tá? Ele deu 2 assistências naquele jogo. E ele é, se não o principal jogador do game, que é um dos principais jogadores. E tá com ausência aí do jogador para essa partida, tá? Se eu não me engano, ele tá lesionado, tá lesionado. A informação aqui é que ele não joga. Cara, é uma discrepância muito grande aqui também, tá? Eu traria uma análise bem parecida com o que a gente fez ali do Aston Villa. Talvez o Genk ele é um pouco melhor do que o Go Ahead Eagles lá no outro jogo, mas a discrepância que ele tem pro Betis é muito grande. É um time de meio de tabela do Campeonato Belga contra um time ali que briga por competição europeia no Campeonato Espanhol, tá? Jogam ligas muito distintas, de nível muito distinto, e a campanha do Betis é boa. Se fosse um time que tivesse mal lá na sua realidade, você poderia até entrar no mérito, de nivelar um pouco mais as coisas. Mas, velho, olha a sequência aí de vencibilidade do Real Betis. Então, confio muito mais na equipe espanhola. E marcando gols em quase todo, marcando 2 gols, pelo menos, a 1, 2, 3, 4, 5 jogos, né? 6 jogos, marcando pelo menos 2 gols, tá? E até quando perdeu pro Bilbao, deixou gol, tá? O time que deixou gol aí em todos os jogos, tá? Da temporada. Vendo aqui, ele Muito deixou gol. graças à contribuição de Anthony, né? Que se encontrou lá no Real Betis, tá? Muito bem. Odds aqui com favoritismo do Betis, a gente já tem um dupla Betis 1,38. E aí é onde eu vou entrar no mérito, tá? Eu fiz uma comparação com outro jogo do Go Ahead Eagles e Aston Villa, só que aqui a gente vê uma discrepância de odds não tão alta. E por mim, é onde está o valor aqui desse jogo. Se essa não for a melhor partida do dia, tá pelo menos aí no top 2, tá? Eu acho que as odds elas deveriam estar bem mais baixas a favor do Betis. Eu acho que a equipe espanhola não vai perder esse jogo. Eu gosto aí do dupla hipótese do Betis, gosto do gol também do Betis. Inclusive, se você combina as duas alternativas, você já tem uma aposta simples para esse jogo, bem interessante, tá? Isso. O dupla hipótese Betis com gol do Betis é uma boa pedida. E, inclusive, meu palpite é que o Betis vai ganhar esse jogo, tá? Eu acho que o Betis ganha. A grande diferença entre o dupla hipótese e o gol é a odd, né? É quase o dobro a odd do dupla hipótese. Então, eu acho que o custo-benefício acaba ficando mais lá. Betis ou empate é a grande pedida aí pro confronto. Muito bem, temos Lyon e Basel, duelo de franceses contra suíços. Vamos olhar aqui a campanha deles na Liga Europa. O Lyon venceu os 2 jogos, tá? Venceu o RB Salzburg e venceu o Trash, time holandês. E a equipe do Basel venceu o Stuttgart 2-0 e perdeu do Freiburg, né? Enfrentou 2 alemães aí na competição. Mas eu acho que o Lyon é favorito, apesar dessa sequência aí de 2 derrotas. Sim. Mas eu acho que é mais time aí, né? Venceu os 2 jogos, inclusive, né? Nessa Liga Europa, vinha de 4 vitórias consecutivas, né? Até esses tropeços. É um time que deixa muito gol. Ó. Deixou 2 gols contra o Nice na derrota, deixou gol contra o Toulouse, fez 2 no RB, fez gol no Lille. Ele faz gol dificilmente para passe em branco, tá? Acho que não passou em branco na temporada. Fez gol em todos Cara, os jogos oficiais. eu acho que nos primeiros 8 jogos da temporada, ele teve 7 vitórias e uma derrota só. O Lyon não empatou ainda nessa temporada, tá? E aí ele vem de 2 derrotas seguidas. Isso é o que pode me deixar com um pouquinho de pé atrás. E ele tem pela frente um Basel, que é um timezinho interessante. Dentro da sua realidade do futebol suíço, ele é um dos grandes favoritos lá. Ele tem uma derrota recente aí para o Lucerne, dentro de casa. Mas é o vice-líder, tá? Do Campeonato Suíço. E conta, Fábio Hermano, com a lenda do futebol suíço, tá? Sherdan Shaqiri, o baixinho Boa. truncado. Tá lá no Basel, né? Atacante. Eu acho que vamos para as odds. Vamos para as odds, que é muito pela análise aí. Aí é que tá. Por exemplo, eu vejo mais valor no jogo do Betis. A vitória aqui, ela é até mais provável. Só que as odds, elas, ao meu ver, estão justas aqui, tá ligado? Eu até gosto da vitória do Lyon, mas eu não vejo tanta facilidade assim. Por exemplo, eu prefiro a vitória do Aston Villa, mesmo pagando menos, do que essa vitória do Lyon. Eu acho que o Basel é um timezinho que pode complicar um pouco mais. É isso que eu penso. Eu acho que uma que eu considero bem seguro para esse jogo é o dupla Lyon e 1,5, tá? Mais de um e Esse eu meio. Eu gosto. acho que a gente viu aqui com a tendência de gols, né, nos jogos do Lyon. Caso ele não consiga vencer, eu acho que é improvável um 0-0, por exemplo, né? E aí tá 1,35. 1,35, né? Talvez Pronto. por ser Essa o aí eu bilhete prefiro. ali você possa fazer uma duplinha ali, né? Já dá aquela odd interessante. Então fica aí. Lyon, se você quiser ser mais ousado, ou esse dupla aí com dupla hipótese Lyon e margem de 1,5. O golzinho do Basel também não duvido, tá? Ele fez gol Exato. contra Stuttgart e Freiburg. E a gente viu que o Lyon
tomou 5 gols em 2 jogos. Então são mercados interessantes aí para esse jogo. E aí para você ver como é curioso, né? As odds de gol a Red Eagles e Aston Villa são muito parecidas com a desse jogo. Lá, eu prefiro a vitória do Aston Villa. Aqui eu já prefiro dupla hipótese mais de 1 ponto de gol, justamente pelo ponto que você tocou. Aqui é um cenário onde eu imagino que o azarão pode surpreender e complicar. Eu acho que o Basel ele pode deixar seu gol. Lá na outra partida eu já não confio tanto. Então lá eu prefiro pegar a vitória, porque para mim pode ser 1-0. Aqui não. Aqui eu já acho que 1-1 é uma possibilidade vigente. Então eu acho que você trouxe a análise perfeita. Dupla hipótese que mais de 1,5 gols é a grande pedida. Se o Lyon sobrar e vencer tranquilo, um 2-0 é muito plausível. 2-3-0 até. 2-1, 3-1. Mas se eventualmente for um jogo complicado, empatezinho com gols também tá na conta. Bom, temos Roma e Vitória Pilsen, né? A Roma que tropeçou, inclusive, na última rodada da Liga Europa, né? Vamos colocar aqui a campanha da Roma, que tem uma derrota para o Lille em casa e venceu o Nice fora, né? 2-1. Né? 2 franceses que ele enfrentou. Agora pega um time mais tranquilo, em tese, né? Cadê o Vitória Pilsen? Tá até lá em cima, né? Ainda não perdeu, mas ele pegou Malmo, venceu por 3-0 e empatou com o Ferencváros, né? Também jogos tranquilos aí para o time tcheco, né? Sim, time tcheco? quarto lugar. Cuidado para não se confundir de novo, né? Quase que sai o Shevchenko aí de novo. É o 4º lugar no campeonato tcheco lá, tá? Não é dos melhores. Assim, é um dos mais tradicionais, tá? Mas tem o Slavia Praga, o Sparta Praga por lá, né? E assim, eu tava vendo questão de desfalques para esse jogo. Eu não vou pagar aqui de entendedorzão e dizer que eu conheço o time titular do Vitória Pilsen, né? Mas pelo que eu vi dos desfalques ali, tem 3 jogadores que são titulares que vão ser baixas para esse jogo, tá? E a Roma, ela se colocou numa situação, quando perdeu para o Lille, que ela precisa vencer esse jogo aqui agora mais do que nunca. Tá? Tem esse ponto aí. O jogo contra o Lille, inclusive, teve uma curiosidade absurda, né? O mesmo jogador perdeu 3 pênaltis ali. Ele perdeu 2, na verdade, né? O terceiro mudaram. Isso. Era aquele do Girona. Como é o nome dele que tava? Dovbik. Ele perdeu 2, aí botaram o outro, bateu pior que ele. Ah, sim, não foi o mesmo jogador. Só que a Roma perdeu 3 pênaltis no mesmo pênalti. Bem dizer isso. Pois é, cara. Eu confio na Roma, tá? Vamos para as odds, porque é muito sobre a questão das odds. A Roma não empata, né? Ela ganha ou perde. Só pra gente... Ela perdeu da Inter, né? Perdeu aquele jogo pro Lille, jogos de poucos gols, tá? Dificilmente bate o 2,5, o 3,5 também dificilmente bate aí nos jogos da Roma. É um time que realmente o ataque ele tem uma certa dificuldade, tá? E o Vitória Pilsen, né? Jogos locais ali é difícil a gente parametrizar, mas teve um 3-3 aqui, né? Recentemente, fez 3 no Malmo e só empatou com o Ferencváros. Né? Não teve nenhum jogo muito complicadinho aqui para a gente conseguir ter um parâmetro melhor para esse jogo contra a Roma. Bom, vamos aqui para as odds, porque a vitória da Roma paga 1,38. É uma vitóriazinha interessante, tá, velho? Vai estar em casa, né? Diferente dos cenários aí que a gente analisou recentemente do Aston Villa, por exemplo, que vai estar de visitante, né? Quem é o outro também que a gente gostou? O Betis também é visitante. Eu gosto aqui já também, tá? E eu acho que esse fato da Roma precisar vencer vai trazer um ímpeto maior para que, de fato, os italianos conquistem a vitória aí. Eu acho que para uma duplinha, uma tripla, essa vitória da Roma já é uma boa pedida. E como é odd baixa, velho, aí nem adianta analisar dupla hipótese, gol da Roma, isso aí não vai ter odd. E ao mesmo tempo também a gente não vai confiar no ambas marcam aqui, né? A gente não vai botar fé que um Vitória Pilsen faça um gol fora de casa, até porque a Roma tem uma defesazinha interessante, como a gente viu. São jogos pouco movimentados. Então, velho, vitória da Roma sem se arriscar. Até o under goals, eu acho que é um risco. Porque se a Roma quiser, ela tem capacidade para meter uma goleada nesse jogo aí. 4-0 não é loucura. Então eu ficaria também com um certo receio de pegar o under goals, tá? Muito bem. Então aqui, realmente, vitória da Roma. Eu já acho que é improvável a Roma golear nesse jogo. Assim, não, é improvável. A Roma tem uma dificuldade enorme de fazer gol, viu? Ele tem 7 gols no campeonato italiano, em mais a média menor de um gol, menos do que um gol por jogo, né? Mas, enfim, né? Pega um time mais frágil que ele, então realmente tem essa possibilidade do jogo acabar aí descambando para mais gols. Mas, assim, se for entrar no mercado de gols, eu até prefiro confiar que não vai ser uma vitória tão elástica do que que a Roma vai fazer 2 gols ou vai fazer 3, né? Porque você poderia pegar tendência recente é mais... dupla e 4 menos 4,5. Vitória menos 4,5, se você quiser aumentar a odd, né? Eu acho que eu prefiro o Vitória e menos de 4,5 da Roma do que o handicap da Roma, tá entendendo? Isso. Eu acho que eu prefiro de fato. Bom, para a gente fechar a Liga Europa, tá? Dos jogos que a gente destacou aqui, tem um duelo interessante, Nottingham Forest e Porto, né? O Forest que tá bem mal, né? A gente vai ver aqui na classificação, ele tá com apenas 1 ponto, né? Ele perdeu do Midtjylland em casa
e empatou com o Betis. E o Betis foi bem melhor, viu, nesse jogo. Tá em crise, velho. O Nottingham Forest, bizarro. Olha a sequência. Só para colocar aqui a classificação do Porto, né? O Porto tem 2 vitórias. Venceu o Estrela Vermelha, poupou vários jogadores nesse jogo e venceu mesmo assim. E venceu o RB Salzburg por 1-0. Né? Acho que o Porto é um jogo que ele é mais Porto mesmo ali. Tem um favoritismo, até porque o Nottingham vem de 4 derrotas seguidas. Em 3 nem marcou gol. Cara, é um jogo que a gente vai ter que confiar mais no Porto, sim. E, meu irmão, ele ganhou uma na temporada, que foi o primeiro jogo, 3-1. Depois disso, ele não ganhou mais nenhum jogo e levando uma quantidade absurda de gols. Tomou gol em Levou todos, gol em todo né? jogo, né? Todos os jogos oficiais ele tomou gol. Pô, e teve demissão de treinador, o Nuno Espírito Santo saiu ali quando perde 3-0. Chegou o Postecoglou, não tá conseguindo botar ordem na casa. E assim, a gente pode entrar nesse mérito, tá? Acho justo. O Porto joga o Campeonato Português, o Nottingham Forest joga a Premier League. Então, assim, tem que ter uma relativizada em relação a o Porto ganha quase todos os seus jogos, o Nottingham Forest perde quase todos. Mas ainda assim, eu acho que isso faz com que as coisas, pelo menos, se nivelem. O Porto que ainda não perdeu na temporada e só não fez gol. Só não fez gol nesse jogo contra o Benfica. Pois é. E aí, Faber, mano, é onde teremos uma grande surpresa. Porque as odds dão um favoritismo para o Nottingham Forest. Para mim, esse jogo era para estar os dois times ali 2,70. O justo era por aí. E isso abre margem para 2 caminhos muito interessantes. Você pode pegar o empate ou o Porto como aposta simples para o jogo. Eu acho uma boa pedida. Cotaçãozinha 1,53. Se você quiser aposta simples para o dia dessa quinta-feira, a vitória do Aston Villa, a vitória do Porto são as duas que eu acho mais interessantes aí. E a odd, ela tá tão considerável a favor do... O que é isso aí, Fábio? Tá bugando, dupla, né, na verdade. Porque tá dando umas bugadinhas aí. Vai. Perfeito. Cara, você pode pegar o dupla hipótese, ou você pode pegar só o gol do Porto. Só o gol do Porto também já tem uma odd interessante, né? Vamos ver aqui, né? O gol do Porto já paga cerca de 1,40, né? 1,30 e pouco, 1,40, por aí. Quase 1,40. 1,33. 1,33. Cara, pra uma duplinha, essa aí pra mim é a melhor do dia, tá? Um gol do Porto. Porque é o que eu disse, você pode entrar no mérito da disparidade entre a liga que eles jogam, questão do time também. O Nottingham Forest é um time com folha salarial maior e tudo mais. Então, assim, pode ser que o Nottingham Forest tenha a virada de chave da temporada dele aqui nesse jogo. Só que, velho, um gol do Porto eu confio demais. A gente tá falando de Nottingham Forest que levou o gol em todo jogo, o Porto marcou em quase sem todos. Sem técnico, né? Postecoglou caiu aí. Exatamente. Teve a queda do Postecoglou ainda. Então, assim, cara, pra mim a melhor do dia tá aí. É esse golzinho do Porto. Com possibilidade de poupar, né? Assim, poupar pra Premier League porque ele começou mal. Então ele não pode se dar ao luxo de... E o Porto só tem jogo segunda, que é pela Copa de Portugal ainda, né? Um jogo que ele pode muito bem ir com reservas e ganhar sem muitas dificuldades. Bom, então é isso, né? Passamos aqui pelos principais jogos da Liga Europa, né? Só para destacar, eu gosto dessa vitória do Feyenoord, tá? Contra o Panathinaikos, já tá uma odd ali acima de 1,60. Feyenoord tá bem. Eu acho que é só isso, tá? Aqui o resto eu acho muito imprevisível. E tem Conference League, tem um jogo do Palace contra o Lanarca. O Palace é muito favorito, tá? A odd é só 1,15, mas para completar bilhete, né? Talvez 1,5 ali. É que o Palace não tá indo com força máxima, tá? Na Conference, então tem que tomar cuidado. Ele tá indo com um time alternativo, então mesmo contra adversários mais fracos, é bom abrir o olho, mas eu acho que contra o Lanarca não é possível que o Palace em casa não... A equipe cipriota, né? Não faça o resultado. Vamos fechar aqui com Sul-Americana e Libertadores, Matheus Montenegro. Sul-Americana tem Universidade do Chile Lanús, tá? Semifinal, jogo de ida lá em Santiago. A U do Chile, né? A Universidade do Chile só tem uma derrota recente, foi para o Colo-Colo. Não perde há muitos jogos. Cara, esse jogo eu acho que a gente não vale nem se aprofundar muito. É um jogo muito difícil, tá? Eu até confio um pouco mais na Laú, só que pra mim, melhor do que isso é a tendência de poucos gols. O Campeonato Argentino é uma coisa impressionante. Se você pega a média de gols do Lanús, ela é lá embaixo. E a Universidade de Chile não tá lá essas grandes coisas. É apenas o 4º ou 5º colocado lá no Campeonato Chileno. Então, velho, olha isso aí. Eu ficaria com under gols por esse jogo, tá? Menos de 2,5, mas também tá longe de ser uma das melhores do dia. É só se você quiser fazer uma gracinha ali de noite, uma brincadeirinha, aí beleza. Esse jogo é arriscado, né? Só para mostrar as odds rapidamente, Lanús é azarão, né? O Universidade do Chile é favorito. Eu acho que é jogo para ao vivo, tá? Talvez pegar algo a favor do Lanús no ao vivo possa dar bom, porque as odds já estão maiores. Né? Um golzinho do Lanús eu não acho nenhum absurdo. Cara, não. Mas o Lanús, jogo pra... Lanús deixou gol contra o Fluminense, né? No Maracanã. Então, acho que é um time que pode... time que tem um contra-ataque bom, assim. É um time que é ruim, assim, no geral, mas... jogando fora, o time adversário dando contra-ataque,
é uma boa. Mas, no geral, né, tendência de under goals. Tanto que as odds aqui estão até... A odd está abaixo de 1,50. Esse jogo, de fato, aí tem uma tendência mais clara de... É 1-0 para um dos lados ou 1-1. Eu acho que dificilmente... Ou 0-0 eu não descarto não, tá? Foge. 0-0 também é uma possibilidade. Bom, vamos fechar com Palmeiras e LDU, né? Esse jogo aí já é mais interessante, né? O jogo às 9h30, né? Lá na altitude de Quito, né? O Palmeiras que vem de derrota, né? Para a equipe do Flamengo, 3-2 aqui, né? Mas vinha numa sequência muito boa, avassaladora, né? Ele perdeu para o Bahia, quando ele estava bem desgastado, né? Depois do jogo contra o River Plate, e perdeu do Flamengo, mas jogando bem, tá? O Palmeiras jogou bem. E aí, só quantas vitórias? O time que dificilmente empata também, né? O Palmeiras, ofensivamente, tá uma coisa inacreditável, né, velho? Se você pega o recorte aí dos últimos 8 jogos, boa parte deles ele marcou 3 gols, tá? Eu acho que ele só não marca 3 gols contra o River Plate fora de casa e contra o Bahia, que ele não fez. A dupla Flaco-Roque, né, tá voando. Tem um ponto importante para esse jogo, né? Sem o Everton, o Carlos Miguel, quem é que tá no gol, né? E o outro ponto é a altitude. Isso aí a gente precisa falar. E aí tem outra questão que a gente pode abordar, tá? Brasileiros jogando contra a LDU no recorte recente não fizeram gol. Contra São Paulo e contra Botafogo foi 2-0 os dois jogos. Mas tem um detalhe, o São Paulo lá criou muito, viu? Criou assim, muito. O São Paulo criou bastante, criou até mais que a própria LDU, perdeu muito gol. E o Palmeiras tem uma tendência de criar bastante, é um time muito forte fisicamente, né? Um time que até pode sentir um pouco menos a altitude do que, por exemplo, Botafogo e São Paulo. E com o ataque forte que tá, eu gosto de gol, tá? É um jogo, apesar de ser jogo de ida, eu não duvido que a gente tenha gols, tá? Vamos até colocar as odds aqui, porque o favoritismo é da equipe do Palmeiras, 2,59, tá? Um dupla hipótese, 1,37. E aí, você gosta de quê nesse jogo? Como está sendo dado esse favoritismo pro Palmeiras, eu acho que por causa da... Eu acho que é jogo nivelado, tá, velho? É porque o Palmeiras conseguiu ganhar do River Plate lá dentro, né? Mas eu acho que a altitude, ela impacta muito, tá? E aí, por isso, onde eu vejo mais valor é o gol da LDU. Pra mim, a melhor pedida desse jogo é o golzinho da LDU. Porque mesmo com o Palmeiras avassalador ofensivamente, a defesa tá deixando um pouco a desejar e ainda tem o fator da ausência do Everton, vai ser o Carlos Miguel no jogo. A gente tem um gol da LDU já pagando 1,49. Eu acho bem interessante, até pra aposta simples essa aí, tá? Eu gosto. Cara, o Palmeiras no recorte recente aí levou gol de Juventude, levou gol de Fortaleza, levou 3 do Flamengo, Bragantino. Eu acho que lá LDU deixa seu gol. Eu até acho que o Palmeiras pode ganhar, tá? 2-1 Palmeiras não é loucura nenhuma. 3-1 também não. Mas um golzinho da LDU eu gosto muito. E como é maior a odd do gol da LDU do que o gol do Palmeiras, eu acabo vendo mais valor na equipe equatoriana. E até o fator Carlos Miguel, né? Um goleiro que sem ritmo de jogo, na altitude, né? Eu acho que tanto o gol da LDU como do Palmeiras são boas pedidas, tá? Eu acho que é um jogo que tende a ter gols para os dois lados. Eu acho que 1-1 não seria um resultado surpreendente. Até o Palmeiras contra o River, né? Foi 2-1, tá? Foi um jogo movimentado para um jogo de ida, né? Os jogos de ida normalmente são mais under, né? E tanto na fase anterior, quando ele meteu 4-0 no Universitário, quanto no jogo de ida contra o River Plate, que o Palmeiras meteu 2-1, foram jogos com gols, tá? Eu acho que esse jogo pode ser under, né? Pode ser ali que é um jogo mais amarrado e tal, mais cauteloso dos times, mas pela tendência do que eles mostraram até aqui, é jogo para ambas marcam, e aí você escolhe qual time você tem mais confiança no gol, LDU ou Palmeiras. Eu acho que já dá para pegar uma das duas, porque são ótimas pedidas. Perfeito. Bom, Matheus Montenegro, analisamos os jogos desta quinta, vamos agora para o nosso maravilhoso, tão aguardado... Bilhete. Eu esperei você confirmar, né? É isso mesmo? O bilhete pronto, tá. Você tá terminando de editar? Mais de 0,5 gols do Porto e dupla do Betis, tá? Tu não botou o tambor não ou bugou aqui e não apareceu? Não, botei. Ah, tá. Então pra mim apareceu. Aqui. Então não é porque às vezes dá uma bugada aqui, o som não sai pra mim não. Mas tudo bem, eu confio em você. Aqui. Gol do Porto e dupla chance do Betis, tá? Odd ali em 80, né? Pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de onde você... da sua casa, né? De onde você faz as suas bets. Mas eu acho essa segura. Eu acho que o Porto tende a fazer pelo menos um gol. Eu acho que o Betis tende a vencer, tá? Mas tem aí... Também acho. Quem não confiar no Betis, pode confiar no Aston Villa. A odd é menor. Também. Mas... Só que aqui... Não, peraí. O Aston Villa... teria que ser vitória, né? Teria que ser vitória. É que tá.
Se você pega o dupla hipótese do Aston Villa, essa odd ela vai muito para baixo. E aí, se você pega a vitória, é um risco maior. Porque aqui, o empate no jogo do Betis é da Green, né? Então, eu acho que essa odd é muito segura. Eu batendo o olho nisso aqui, velho, pra mim, o justo aí seria odd 1.6, 1.60 e pouco. 1.80 tá com muito valor, tá, Fábio? E antes que eu me esqueça, antes de terminarmos, tá? Hoje a gente só analisou jogo internacional. Mas eu sou um cara contraditório e vim com a camisa do Nacional. O gigantesco Boa. Nacional de Patos, tá? O Canário do Sertão, Fábio. Isso, exatamente. Muito bem. Gostou, né? Gostei. Você Bom, sabe, é eu sei isso. o hino do Nacional de Patos. Fica aí com essa informação. Boa. Quer Quer cantar que eu para cante? encerrar? Olha o verde da esperança no gramado. Toda a galera já sabe o resultado. Sempre, sempre, sempre no final. Na cabeça da Nacional. Forte abraço. Tamo junto, meus queridos. Ah, deixa eu dar esse aviso aqui também no final. Lembrar, obviamente, se inscrevam, deixa o like. Você gostou, né? Você gostou da minha cantoria. Parecia um canário cantando, né? Deixa as notificações ativadas, deixa o seu hypar e muita responsabilidade, tá, galera? Muita responsabilidade. A gente tá numa sequência aí absurda de green no recorte recente. Vou dar a dica. Quem ganhou muito na Liga dos Campeões, quiser sair dessa quinta, né? Voltar só no final de semana também faz parte, tá? Não vá. A galera tem a... Ou só separe ali um pouquinho, né, do que você ganhou. Porque a terça da Champions foi muito boa, né? A gente tá gravando antes da rodada da quarta. Mas se a quarta foi tão boa como a terça, você vá mais cauteloso, tá? Nessa quinta, porque Europa League não tem a mesma tendência exatamente de Liga dos Campeões, dos favoritos confirmarem, né, o favoritismo. Então, mais cuidado nessa Europa League, tá? Pois é. A galera geralmente tende a fazer justamente o contrário, né? Se empolga porque ganhou uma grana e aí bota mais. Eu falei no início do vídeo, a gente não vai prometer green para vocês, isso é impossível, né? Não depende só da gente. Futebol é muito imprevisível. Então cuidado, tá? Tenham muito cuidado aqui, ó. Minha patroa trouxe mais um pouquinho de chafé aí para mim, ó. Forte abraço. Valeu, tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. É nóis.